Eu estou nesse momento no Lincoln Memorial em Washington, D.C. Esse é um dos lugares mais respeitados dos Estados Unidos. Afinal de contas, a história americana está representada por essa estátua imensa de Abraham Lincoln, o mais famoso presidente dos Estados Unidos da América. Esse homem realmente foi muito importante. Ele enfrentou a Guerra Civil Americana, participou ativamente da libertação dos escravos aqui e é reconhecido como o maior presidente de todos os tempos da história dos Estados Unidos. Ele foi, de fato, um grande líder. Mas o que fez de Abraham Lincoln um grande líder? Poucas pessoas sabem responder a isto. Eu vou dar para você agora alguns detalhes da história de Lincoln que o tornaram realmente um grande líder desse país e quem sabe, a partir desta história, nós podemos tirar algumas lições para a nossa própria atividade como líderes na causa de Deus, líderes entre o povo de Deus. Em primeiro lugar, Abraham Lincoln não ficou preso à Casa Branca. Ele saía, ele andava no meio das tropas. Na época da Guerra Civil Americana, Abraham Lincoln era sempre visto ao lado dos seus soldados. Ele não ficou confinado a um gabinete. Feliz é aquele líder que tem a coragem de sair, de estar junto com os liderados, de comer com eles, de participar das suas agruras, das suas dificuldades. E Lincoln fez isto. Quem sabe seria uma boa dica para muitos pastores, anciãos da igreja, líderes, enfim, que possam sair um pouquinho do gabinete, daquela teologia de poltrona ou de almanaque, sair da biblioteca e ter contato com as pessoas. Infelizmente, muitos líderes hoje parecem ter algo que eu poderia chamar de alergia de ser humano. O verdadeiro líder deve gostar de pessoas, deve gostar de estar com elas. Uma segunda coisa que eu observo na vida de Abraham Lincoln é que ele procurava mais incentivar do que coagir. Ele nunca usou a sua autoridade para obrigar as pessoas a atenderem às suas ideias. Não, ele incentivava, ele não coagia. Na verdade, o bom líder não é aquele que se torna um chefe, um ditador. Também não é aquele que trabalha por 1000, mas leva 1000 ao trabalho. Outra coisa que eu posso identificar da vida de Abraham Lincoln é que este fantástico homem tinha uma boa capacidade de contar histórias. Isto mesmo, ele gostava de contar histórias, como Jesus ao contar as suas parábolas. Ele facilitava o entendimento para que todos pudessem compreender o que ele queria dizer. Tem mais uma coisa que eu não posso esquecer de Abraham Lincoln. Ele não tinha medo de inovações. Ele arriscava inovar. Ele arriscava atualizar o seu discurso. Mas o curioso é que, apesar de ser um homem de inovações, ele também era um homem de princípios. Ele sabia que detalhes não poderiam ser negociados, senão ele perderia a sua identidade. Era um homem, portanto, inovador, mas ao mesmo tempo conservador. Inovava no que poderia ser inovado, mas conservava aquilo que não podia ser negociado. Outra coisa importante que observamos também em Abraham Lincoln, e talvez essa seria a mais importante de todas, é que ele tinha uma paixão na alma. Ele sabia por que estava lutando. E essa paixão não vinha do acaso. Ele aprendera na sua relação com Deus e com a Bíblia Sagrada. Foi ele que libertou os escravos. E ele disse que se não fosse a leitura da Bíblia e o seu contato com Deus revelado na Bíblia, ele não poderia ter feito o que fez. Um homem cristão que acreditava em Jesus, que acreditava na palavra de Deus e que mudou a história de uma nação. E não foi fácil a vida dele. Hoje eu posso contemplar um monumento a Lincoln aqui em Washington, mas na época que ele foi presidente, sofreu muitas críticas, muita rivalidade. Aliás, você sabe, ele foi assassinado. Mas ele era um homem de princípios. Sabe, eu espero poder encontrá-lo na manhã da ressurreição e dar um abraço nesse homem e saber que Deus ainda tem os seus filhos na história desse mundo. E é justamente o fato de Deus ter seus filhos na história desse mundo que não permite ao diabo um triunfo total sobre a história da humanidade. Abraham Lincoln, parecido com o Abraão da Bíblia, que saiu para uma terra, mas aguardava, antes de mais nada, a cidade, da qual Deus é o arquiteto e construtor.